dia, boa tarde, boa noite. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Como é que passou a noite? Mas não, estou bem, graças a Deus. Grato ao Senhor pela vida de vocês, pela vida que Ele me deu, e por essa família abençoada das redes sociais. Que Deus continue nos abençoando, nos dando força para seguir em frente. Que de nós, nas nossas mensagens, uns para os outros, venha ser só mensagem verdadeira, mensagem de carinho, de amor. É o que Deus preza em nós. É a caridade, ou seja, o amor. É o que Deus preza é a obediência, a união. O salmista escreve com bom e com suave que os homens movem sem união. É como o óleo fresco que desce sobre a barba de Arão. Então é bom a gente ter união, ter amor, uns para com os outros. É gratificante a gente saber que tem uma pessoa que está sempre pronta a ouvir nosso problema, nossa dificuldade, nossa luta. Resolver muitas vezes não resolve. Eu não consigo resolver o meu problema, nem eu sei, talvez o seu. Mas se a gente levar até o céu, ele leva. O Senhor é poderoso para resolver qualquer particularidade nossa. Que Deus os abençoe. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma semana que se inicia. Estamos aqui, Pai, glorificando e exaltando. Eu do Senhor, Pai. Mais um vídeo, Pai. Nós estamos postando, Pai, para falar do Teu amor, da Tua grandeza, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Para também anunciar, Pai, que está prestes o dia que Você vai buscar cada um de nós, Pai. Também pedir perdão pelas minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer, que agradou o Senhor, perdoa-me. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Que com as nossas faltas tenhamos entristecido o Teu Espírito, Pai. Pedindo ao Senhor também que fala conosco hoje no Evangelho, que escreveu Mateus, no capítulo 24, versículo 13 e 14. Também no livro de Provérbios, no capítulo 21. Seja para exaltação, para consulta, para educação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Que o Teu Espírito tenha a falar e não o que nós queremos ouvir. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado mais uma vez. Amém e amém. Irmãos, o Evangelho que Jesus Cristo escreveu Mateus, no capítulo 24, versículo 13 e 14, fala, Jesus falando, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus anunciando aqui o fim de todas as coisas. Quando os discípulos mostraram a ele ali a cidade de Jerusalém, o templo, os prédios, tudo, os edifícios bem adornados, as ruas pavimentadas, Jesus Cristo fala para ele, não veio tudo isso, mas virá um dia em que não ficará pedra sobre pedra. Eu creio que essa palavra que Jesus falou foi na época que Jerusalém foi tomada pelos romanos. Mas vale para nós nos dias de hoje. Tantas belezas, nós vemos tantos prédios, né? Vale para nós também. E os discípulos perguntam a Jesus, quando será essas coisas? Quando será a tua vinda? Ele fala, nem eu sei, nem os anjos, somente o Pai que está no céu. Nem o Filho sabe, nem o Pai, né? Nem os anjos, somente o Pai. Mas ele fala, vigiai e orai. Que tem vigilância, porque ninguém sabe o dia nem a hora. E ele continua falando, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você perseverar na doutrina, nos ensinamentos, na obediência, no amor de Deus, até o fim,
você será salvo, nós seremos salvos. Versículo 14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho contra a gente, então virá o fim do mundo. Então tudo que nós vemos, a vinda de Cristo, as promessas aos profetas, aos nossos antepassados, nossas promessas, o sacrifício de Cristo, o Deus que se fez homem, habitou no meio de nós, mostrando a glória de Deus para nós, a semelhança de Deus para nós. Tem que ser pregado tudo que ele passou, que ele veio para restaurar a humanidade, mas a humanidade não aceitou. E tudo que ele fez, tudo que está na Bíblia Sagrada, tem que ser anunciado a toda criatura, em todo mundo. Para que toda criatura que está sobre essa terra saiba que nós tivemos a oportunidade de nos arrepender para receber o perdão. E todos os nossos pecados Cristo levou sobre si. A nossa enfermidade, nossa dor, tudo está na cruz do Calvário. Mas nós não fizemos caso disso, continuamos pecando. Então, quando tudo isso for anunciado, verá o fim de todas as coisas. Essa é mais uma promessa do Senhor na minha vida e na sua. Viemos, está próximo esse dia, ele está voltando. Vamos agora para o livro de Provérbios, capítulo 21. O título do capítulo 21, ele se encontra no ver, meu irmão, é longe. Clica no 17. Está sempre atento, eu tenho dificuldade, mas eu já esqueci. Eu esqueci de olhar onde é que ele caiu nesse dia. Desculpa aí, mas entendi que parece que eu estou meio. E a mão não ajuda, mas eu estou aqui para a glória de Deus. A força que ele me deu, o amor que ele tem por mim e por você. Nós estamos aqui para falar do amor dele, eu já tomei muito tempo. Eu vou pôr começo. Eu não vou olhar não, senão eu perco tempo. Aí perde tempo. Amanhã vou deixar. Diz assim: como ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E tudo quanto quer, a tudo quanto quer se inclina. Como ribeiro de água, como a água corre, assim é o coração do rei ou do homem na mão de Deus. Deus põe limite em tudo que ele pode fazer. Para o coração do rei, o coração dele, Deus tira toda a perversidade, todo o mal. E tudo quanto quer, o inclina. Tudo que ele quer fazer, Deus permite que ele faça. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. A gente pensa que o nosso caminho é reto. A gente acha que nós andamos constantemente em retidão. Nós achamos que somos perfeitos, somos fortes, somos bondosos, mas Deus conhece o coração. Você não me conhece, não conhece o meu coração, nem eu conheço o teu. Mas Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes a gente fala que uma pessoa é bondosa ou ruim, sem saber, sem conhecer o coração dela. Mas Deus conhece. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então, irmãos, seja justo, faça justiça,
alegra o coração das pessoas, se alegrará o coração de Deus. Você alegrar, você fazer o bem, é melhor do que qualquer sacrifício ou holocausto. O amor supera tudo. Olhar altivo, coração orgulhoso, até a lavoura dos ímpios são pecados. Olhar ativo, né? Olhar soberbo, coração orgulhoso, pessoa orgulhosa. E a lavoura plantada, ou seja, a lavoura do ímpio, a lavoura plantada em pecado, tudo isso é pecado. A lavoura do homem orgulhoso, do homem mentiroso, do homem falso. Tudo que nós fazemos que não agrada é pecado. Nós somos altivos, somos presunçosos, somos invejosos, avarentos. O que nós plantamos é uma lavoura. Nós plantamos só maldade. Isso não agrada a Deus. Os pensamentos diligentes tendem à abundância, mas de todo apressado tão somente a pobreza. Se você é diligente, você sabe administrar os bens que você tem, que te deu, o seu salário, o seu celeiro, a sua casa, é muito bom. Mas se você apressa a fazer as coisas faz de qualquer jeito, só leva à pobreza. Se você começa a construir alguma coisa na tua vida e faz de qualquer maneira, na pressa, sem ter atenção se como é que vai ser amanhã ou depois, você só tende a pobreza. Se você pega seu salário e gasta desordenadamente, a gente só tende a pobreza. Porque Deus não agrada. Trabalhar por juntar tesouro com língua falsa é uma vaidade. E aqueles que aí se impelidos buscam a morte. A gente trabalha para juntar tesouro com língua falsa. A gente trabalha para juntar e adquirir bens com mentira, com falsidade, com engano. É um pecado. Nós estamos buscando o fim de nós. Trabalhar para juntar tesouro com falsidade. É como um ladrão, como um roubador. Ele trabalha e começa a tirar proveito da confiança dos que entregam o trabalho a ele, e ele começa a furtar, começa a ter ganhos falsos, e só leva à morte. Nós sabemos que as pessoas que roubam, que furtam, o final deles é a morte. Tudo a palavra do Senhor nos ensina, o bom caminho, para que nós não venhamos cair no erro. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar justiça. A rapina, ou seja, as obras do ímpio, ela não é boa, ela é má. Ela veio destruir o ímpio, a pessoa má, a pessoa falsa, a pessoa arrogante, porque recusa fazer justiça, fazer com amor, com retidão. Então só tende a destruição. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. O caminho do homem perverso, o homem falso, o homem mentiroso, o homem enganador, o caminho dele é tortuoso. Só leva a mentira, a derrota, a destruição. Mas o caminho do homem verdadeiro só leva a vitória. Só leva a lugares bons. Porque ele está em obediência ao Senhor. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher lixosa numa casa ampla.
Morar melhor na casa, no canto de uma casa, melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com mulher riçosa. Melhor é você morar em qualquer lugar que tenha paz, que tenha harmonia, ou sozinho. É melhor você morar numa casa do que morar numa casa pequena, num cubículo, do que morar numa casa ampla com mulher de rica, com mulher brigante dentro, com mulher. Isso vale para o homem, para a mulher. O escritor Salomão escreveu a mulher. Agora você que é mulher, imagina você morar numa casa onde o homem é avarento, o homem é enganador. Essa palavra ficou para homens e para mulher. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. A pessoa má, a pessoa ímpia, ela deseja só o mal. São as pessoas cobiçam, né, invejosas, avarentos, que só desejam o mal. E só leva a nossa vida à perdição. Nada que você faz está bom para ele, tudo está ruim. O que você tem é ruim para ele, não presta. E tudo é com defeito que você faz. Porque ele é avarento, ele é presunçoso, ele é invejoso. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E quando o sábio é instruído, recebe conhecimento. Quando a pessoa escarnecedor, que manga, que zomba das pessoas, é castigado, o homem simples está sendo humilhado, está sendo maltratado por ele recebe conhecimento, porque ele está entendendo os erros que aquela pessoa está fazendo e ele não vai pelo mesmo caminho, o caminho de só defamar as pessoas, só achar que tudo do próximo está ruim. O caminho dessa pessoa é ruim, mas o caminho da pessoa direita, ele é bom ao Senhor. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. Com prudência, o justo considera a casa do ímpio. Quando o ímpio, ou seja, um pecador, um falso, ele é arrastado para o mal. A pessoa justa, ele olha e procura entender por quê que aquela pessoa foi arrastada para o mal. E ele ali se espelha e começa a fazer tudo o contrário. Começa a fazer o bem, para ele também não ser arrastado para o mal. O que tampa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Isso é muito comum a gente ver, né? Pessoas necessitadas, clamando, pedindo socorro, às vezes em busca de uma ajuda, e nós viramos as costas, que tampamos o ouvido, fazendo de conta que não é conosco. Mas também a pessoa que vira as costas para a pessoa necessitada, que não dá ouvido aos seus gritos de socorro, ele também um dia vai clamar e não vai ser ouvido. Porque a pessoa necessitada clamou a ele, pediu socorro e ele virou as costas. Então, muitas vezes, a gente pede socorro ao Senhor e não é ouvido, porque nós viramos as costas para uma pessoa que está na mesma necessidade, estava na necessidade que nós estamos agora.
temos que andar, viver, levar uma vida vigilante, sem perversidade, sem maldade, só com amor. Versículo 14. O presente se dá em segredo, abate a ira, e a dádiva no seio, uma forte indignação. Se você dá um presente em segredo, ele abate a ira, e o bem que você colocou no seu seio causa, e a dádiva causa indignação. Aquele que recebe um presente em segredo, ele se alegra. Mas as pessoas contemplam e não recebem, ela fica irada. Ela põe a maldade no seu coração, a inveja. Para praticar a justiça é alegria para os outros, mas espanto é para os que praticam a iniquidade. Quando você faz a justiça, quando você pratica justiça, faz o que é bom, é alegria para você que é justo. Quando você só pratica obras boas, só faz o bem, seu coração se alegra. Sua alma jubila de alegria, de prazer. Mas aquele que pratica maldade, o teu bem que você faz para ele é espanto, porque ele só sabe praticar maldade, ele só sabe fazer o mal. Quando você faz o bem, você se alegra, a pessoa que não fez bem se alegra, mas o que está o invejoso, ele tem inveja do bem que você fez. E tem inveja do bem que a pessoa que você praticou bem recebeu. E isso atrasa as pessoas muito bem para trás, atrasa a nossa vida. O homem que anda desviado do caminho, do entendimento da congregação, dos mortos repousará. Nós vemos isso na pessoa que se afasta de Deus, homens que se afastam da verdade, pessoas que só praticam bem, ele só caminha para o fim. Ele só vai de mal para o caminho dele é a morte espiritual. Essa é uma morte que nos pesa, que nos faz tanto mal, é a morte espiritual. É como a gente fosse uma folha vagando de um lado para o outro, uma folha seca, que o vento leva para onde quer. Quando a gente não tem o Espírito de Deus no nosso coração. Essa é a mensagem do livro de Provérbios, no capítulo 21. Mas são 4 dias, hoje é o primeiro do livro de Provérbios. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Irmãos, a volta de Jesus está próxima. E eu tenho que falar isso todos os dias, irmão. Porque não se fala isso mais nas igrejas. Não se fala nas ruas. Então aproveita a rede social que tem mais abrangência e vou falar para vocês que essa última profecia da Bíblia, para você cumprir, ela se cumprirá. Todas as profecias se cumprirão, essa também se cumprirá. A volta de Jesus. Jesus te ama, eu também te amo em Cristo Jesus. E porque eu te amo em Cristo Jesus, todos os dias eu vou alertar
A mim é você, que Jesus está voltando. Uma boa semana, uma segunda-feira abençoada. Um abraço, irmão Jorge.